Hoje chegamos em uma das mais importantes aulas sobre redes de computadores e a internet. Vamos aprender como funciona o endereçamento na internet, como as máquinas são endereçadas. Particularmente, vamos estudar o endereçamento IPv4. Bem, alguns assuntos que eu estarei tratando durante esta videoaula. Você vai aprender o que é um endereço IP, o que significa, qual o conceito de rede e subredes, qual a finalidade da máscara de rede. Vamos aprender alguns cálculos de dimensionamento de redes, saber qual é o primeiro e o último endereço de uma rede, ou seja, qual é a faixa de endereços IP de uma rede, quantas máquinas é possível ter em uma rede. Irei falar e explicar resumidamente como funciona o protocolo DHCP e o que é o NAT, algo muito presente no dia de hoje nas redes de computadores. Bem, primeiramente, uma introdução. Imagine aqui, como essa imagem ilustra, você tem algumas redes, tá? Até então a gente falava como isso aqui sendo uma única rede. Você tem vários equipamentos que nós vamos chamar de host, tá? Pode ser sistema final também. E veja que cada equipamento aqui possui um endereço. Isso aqui é o formato do endereço IP. São 4 grupos de números. Cada bloco contém 1 byte ou 8 bits. De maneira que o menor valor é 0 e o maior valor é 255. Se você ainda não estudou sistema de numeração binária e não sabe converter de decimal para binário, recomendo que você estude esse assunto antes de continuar com esta aula. Embora aqui eu irei explicar resumidamente como funciona. Então, o que ocorre? Cada equipamento que precisa se conectar e enviar e receber dados na internet necessita de um endereço IP. Não só os hosts, os sistemas finais, mas também os roteadores necessitam ter endereço IP. E a primeira coisa que a gente vai entender é que o endereço IP ele é utilizado para a interface de roteadores e hospedeiros. Como assim interface? Embora a gente fale que tal computador tem um endereço IP, a forma correta de falar é que aquele endereço IP pertence a uma determinada interface daquele computador, daquele servidor. Ou seja, esse roteador aqui, ele tem 3 endereços IPs, um para cada interface. A interface é o que vai ligar ao enlace de comunicação. Lembra que para um equipamento se comunicar com outro vizinho, existe um enlace de comunicação, que pode ser com fio ou sem fio. E no caso desse enlace, vai existir um endereço IP associado a essa interface. Ok? Por exemplo, um notebook pode ter 2 endereços IPs normalmente. Ele pode ter um endereço IP associado à interface Wi-Fi ou adaptador Wi-Fi e outro IP associado ao adaptador ou à interface Ethernet, que é da rede cabeada. Ok? Então, o endereço IP está associado à interface. O endereço IP tem 32 bits. São 32 zeros e uns, agrupados em 4 bytes. Ok? Então, esse número aqui, essa sequência aqui de zeros e uns, em decimal é 223. Tá? Que seria aqui 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16,
mais 64 mais 128. Então, o que é a interface? É a conexão entre o roteador ou hospedeiro e o enlace físico. O roteador tem tipicamente múltiplas interfaces. O roteador da sua casa tem a interface LAN e a interface WAN. Então vai ter dois IPs. O seu roteador aí na sua casa tem dois IPs. O IP local, interno, da rede local, e outro para a rede externa, que se comunica com o seu provedor. Hospedeiros podem ter múltiplas interfaces, embora que normalmente apenas uma está sendo utilizada. Endereços IPs estão associados com interfaces, não com hospedeiro ou com roteador, ok? Então, primeira coisa a entender é essa, que o endereço IP está associado à interface. Por isso, o roteador costuma ter vários endereços IPs, ok? E aí, o que é rede ou subrede? Aqui nós temos uma rede, aqui nós temos uma outra e aqui outra. Então, para cada interface do roteador, você vai ter uma subrede. Então, isso aqui é uma rede que consiste em 3 subredes, porque o roteador aqui está com 3 interfaces. E em cada interface do roteador é estabelecida uma rede. E aí cada subrede vai ter sua máscara de subrede e algumas características que vamos entender depois. Então, primeiramente, o endereço IP consiste de duas partes. A parte da rede e subrede, que são os bits de ordem superior, e a parte do hospedeiro, bits de ordem inferior. E o que seria a subrede? Interfaces de dispositivo com a mesma parte de subrede do endereço IP. Então, aqui a subrede vai ser o conjunto de interfaces aqui, que contém a mesma parte de subrede. Isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, podem alcançar fisicamente uns aos outros sem intervenção do roteador, ou seja, porque esses dois computadores aqui fazem parte da mesma subrede? Porque o pacote é enviado daqui para cá, sem a intervenção do roteador. Para o pacote sair daqui e vir para cá, vai ter que passar pelo roteador. Então, se está atravessando o roteador, está saindo de uma subrede para uma outra subrede. Então, vamos fazer uma analogia para entender e comparar o endereço IP com outros tipos de endereçamento que já existiam antes do surgimento da internet. Por exemplo, o telefone. Isso aqui é um exemplo de um número de telefone. E nós temos, inicialmente, a identificação do país, o código do país, o código do estado. Depois, os primeiros números aqui indicam, normalmente, a rede da empresa, por exemplo, a Embratel. E os últimos números, vamos supor, os 4 últimos aqui, como exemplo, vão identificar o aparelho telefônico, a linha telefônica. Então, esses primeiros números aqui é como se estivesse identificando a rede, de maneira hierárquica. País, estado, rede de uma determinada empresa. Depois, a identificação do aparelho telefônico. Então, isso aqui seria a parte de subrede, seria, com analogia, seria daqui até aqui, por exemplo, e a parte de hospedeiro, que é os bits de ordem inferior, seriam esses últimos. Ok? Uma outra comparação é com o CEP. Se você for estudar o CEP, você vai ver que, à medida que você caminha da esquerda para a direita, você vai se aproximando do local, da rua, daquele CEP. O primeiro número, normalmente, vai identificar a região, por exemplo. Aqui, de maneira bem simples, seria região Nordeste, Paraíba, e depois você chega
já na região de Campina Grande, até chegar nesses últimos números aqui que vão identificar o local, a rua e o trecho da rua. Então, algo semelhante que ocorre com o endereço IP, tá? Você pode depois pesquisar esses links explicando como funciona os números de telefone no Brasil e o código de endereçamento postal, que é o CEP. São os links que estão na Wikipedia e estão na descrição desse vídeo, para que você possa entender como funciona isso e esses outros tipos de endereçamento. Então, uma receita simples para você identificar e determinar as subredes. Destaque cada interface de seu hospedeiro ou roteador, criando ilhas de redes isoladas. Então aqui você parte das interfaces do roteador e aí você vai ter 1, 2, 3 subredes. E nesse exemplo aqui, veja que nessa subrede aqui, os endereços começam com 223.1.1. Já nessa subrede, os endereços começam com 223.1.2 e nessa 223.1.3 e a máscara barra 23 nesse exemplo, poderia ser barra 24. E eu vou explicar o que é máscara de rede daqui a pouco, tá? Então, só retornando aqui essa imagem, veja que aqui, ó, todos esses equipamentos aqui possuem um início igual, 223.1.1, só muda o último byte. Já os que estão aqui, todos começam com 223.1.2, só mudam o último byte. Aqui 9, aqui 1, aqui 2, assim como aqui. Então, considerando agora essa rede, ela contém quantas subredes? Nós temos 6 hosts, 6 computadores e 3 roteadores, interligando essas máquinas. Então, nós vamos ter uma subrede aqui, determinada por essa interface do roteador, outra subrede aqui, outra subrede aqui, e teremos também essas outras 3 subredes, ok? Então, ao total de 6 subredes. Essas aqui, o terceiro byte é 1, essa aqui, o terceiro byte com 9, essa aqui, o terceiro byte é 7, o terceiro byte aqui é 8, essa aqui, o terceiro byte 2, terceiro byte 3. Então, são 6 subredes. E aqui, só para fins de complemento do assunto, antigamente, o endereçamento na internet era por classes. Hoje em dia, já faz muito tempo que não é mais assim. E eu vou explicar apenas porque, às vezes, você ainda pode encontrar em um livro antigo falando disso. Você tinha as classes, basicamente A, B e C. E aqui está a faixa de endereços de cada classe. Então, essa classe A, você teria esse trecho aqui azul, é usado para a parte da rede, que é a parte fixa. E o verde para identificar o host, a máquina, que é a parte variável. Então, isso aqui seria útil, por exemplo, para grandes empresas, grandes corporações, que tem muitos computadores e, consequentemente, iria precisar de muitos bits para poder endereçar todas as máquinas. Já uma rede pequena, ou uma rede de uma casa doméstica, iria utilizar uma classe C, que iria precisar de poucos bits, já que iria ter poucas máquinas, tá? Lembre-se que, caso você não recorde, se você tem n bits, você consegue representar 2 elevado a n endereços, tá?
ou representar 2 elevado a n coisas. Por exemplo, com 0 bits, você tem o 0, com 1 bit você tem o 0 e 1. 0 ou 1. Com 2 bits, você tem 0, 0, 0, 1, o 0, 1, 1. Ou seja, 4. Tá? Aqui é só para recordar. Com 3 bits, nós vamos ter 8 possibilidades. Tá? Se você não recorda disso, ou não estudou, é importante você estudar, pois é necessário esse conhecimento. Ou seja, no caso aqui, 8. Você tem 8 números com 3 bits. Tá? E se for 5 bits, eu vou ter quanto? 2 elevado a 5, que dá 32. Tá? E aí, você já poderia se perguntar, o endereço IPv4 tem 32 bits, certo? Então, quantos endereços existem no IPv4? 2 elevado a 32, que dá aproximadamente 4 bilhões de endereços. Tá? Descontando os endereços dos roteadores, é como se só pudesse existir menos de 4 bilhões de computadores conectados à internet, né? Hosts, seja computador, smartphone, qualquer sistema final. Naturalmente, não é difícil perceber que esse número é pouco para os dias de hoje, já que uma só pessoa costuma ter vários equipamentos, todos podendo se conectar à internet. É por isso que foi necessário surgir o IPv6, que eu vou falar em outra aula, tá bom? Então, essa fórmula aqui de 2 elevado ao número de bits é importante para você entender quantas máquinas uma rede pode ter. Nesse caso aqui, quantas máquinas uma rede da classe A pode ter? Eu tenho 8, 16, 24 bits. Então, 2 elevado a 24. Então, está aqui, número de endereços por rede. 2 elevado a 24. Aqui tem 8 mais 8, 16. Então, essas redes da classe B poderiam ter 65 mil IPs disponíveis para endereçar os computadores da empresa, os roteadores. Já da classe C, apenas 256 IPs, endereços. Tá? Alguns desses endereços aqui são reservados, como a gente vai ver. Tá? E aí existia também a classe D e E, usado para multicast. Depois eu vou falar o que é isso. Tá? Então, isso como era antigamente, só que ao longo dos anos percebeu-se que não funcionava bem essa ideia de dividir em classes. Tá? E aí passou-se a ser de uma maneira dinâmica. Tá? Em vez de ser fechado, ou vai até aqui a rede, ou até aqui, essa seta azul aqui vai poder quebrar em qualquer parte. Então, essa seta azul podia vir até aqui, até aqui, até aqui. Isso é o que chamamos de endereços siderizados, tá? Que é roteamento interdomínio sem classes, ou seja, não é mais com classes. Tá? Como fica? A porção de endereço de rede tem tamanho arbitrário. E aí a gente define um endereço de uma rede com essa anotação aqui, /x. Em que x é o número de bits na parte de rede do endereço. Por exemplo, considere esse endereço aqui, que é 223.23.16.0. Isso aqui é o endereço de uma rede. E aí, como é que eu vou saber qual é a parte fixa, quantos bits tem na parte de rede e quantos bits tem para a parte de hospedeiro? Quem vai determinar é esse número aqui após a barra, 23 no caso. Então, significa que a parte de rede, que é fixa, tem os primeiros 23 bits. 8 mais 8 mais 7, até aqui. Então, qualquer endereço dessa rede vai ter os primeiros 23 bits iguais. Sempre vai ser essa sequência aqui. Só vai mudar essa parte final. Tá? Então,
se você for configurar uma máquina nessa rede, você só vai poder alterar os bits, esse último bit aqui do terceiro byte e esse último byte, ok? E aí o que ocorre? Esse 23 aqui representa justamente a máscara, tá bom? Mas vamos continuar. E aí existem alguns endereços reservados, tá? Nesse tipo de endereçamento. Tem um que é muito conhecido de todo programador, tá? Todo programador web, principalmente, ele conhece o famoso localhost, que é essa faixa de endereço aqui, 127.0.0.0/8. E o que é esse localhost? É a própria máquina. Quando você está desenvolvendo uma aplicação, por exemplo, você tem que fazer com que o seu computador seja tanto o cliente como o servidor. Se você vai desenvolver uma aplicação para web, você não tem que usar duas máquinas para poder testar a sua aplicação. Você testa tudo no seu próprio computador. Para isso, você usa o endereço de localhost, tá? Quando você está configurando um sistema de banco de dados, um servidor web. E esse endereço faz parte da rede localhost. Então, quando eu mando um ping, por exemplo, para esse endereço IP aqui, ele está mandando para a minha própria máquina. Veja que é menos de 1 milissegundo. Eu não preciso estar conectado na internet para fazer um ping para cá. É como se o pacote fosse sair do computador e antes de sair já voltasse. Tá? Então, é um envio para o próprio computador. Então, geralmente, a gente usa esse 127.0.0.1, mas pode ser qualquer coisa entre esse aqui e o último endereço, que seria esse aqui. Todos esses aqui vão representar endereço do localhost. Tá? Por quê? Porque é /8. Se é /8, quer dizer que os primeiros 8 bits, ou o primeiro byte, é o que determina a rede. No caso, 127. O que enviar depois é endereço do host. Tá? Então, é comum a gente configurar assim, né? Mas pode colocar qualquer outro número que dá no mesmo. Então, outros blocos de endereços famosos são os das redes privadas, que eu vou explicar mais na frente. Nós temos 3. Essa aqui, começando com 10, começando com 72.16, e aqui a famosa 192.168, tá? Que geralmente é a que nós utilizamos, por exemplo, na nossa rede em casa. Tá certo? Então, vamos aqui fazer alguns cálculos para a gente aprender na prática como é que funciona, tá? Considerando essa rede aqui, que possivelmente é a que você tem na sua casa, a rede 192.168.00/24. Tá? Você pode configurar e alterar essa máscara aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou dizer o que é a máscara, certo? Então, considerando essa rede aqui, vamos determinar qual é o endereço da rede. Então, o endereço da rede é o primeiro IP. Tá? Então, é o próprio 192.168.00. Ok? Então, nesse caso aqui, vou aqui apresentar para vocês essa planilha. Tá certo? Antes da gente fazer os cálculos. Nessa planilha aqui, eu vou utilizar para converter os números de binário para decimal, ou melhor, de decimal para binário, certo? Aqui já estão os valores de cada bit, é justamente as potências de 2, por isso que se chama binário. E aí, se eu quiser encontrar um determinado número, basta eu colocar aqui, por exemplo, eu quero saber quanto é, no caso aqui, vamos converter esse endereço aqui, 192.168.00, para binário. Então, eu tenho que encontrar o número 192. Como é 192 em binário? Como é que eu consigo chegar em 192 com esses números aqui? Eu vou utilizar o 128. Os que eu for utilizar, eu coloco 1.
Falta quanto para chegar em 192? Falta exatamente 64. Ok. Certo? Se eu quisesse, por exemplo, o número, quanto é 55 em binário? Para 55 eu iria utilizar o 32 mais 16, já tenho 48. Falta 7. Então falta 7, eu usaria 4, 2 e 1. Pronto, agora eu tenho 55. Então como é 55 em binário? Considerando um byte, né, com 8 bits, seria 00110111. Naturalmente, esses dois zeros à esquerda não são necessários, mas para a prática aqui de redes, a gente utiliza, porque temos que utilizar blocos de 8 bits. Tá? Então, essa aqui é uma forma rápida de você converter de decimal para binário. Ok? Então, vamos para 192, que vimos que é 128 mais 64. Então, vamos colocar aqui. Aqui nós temos 192. O próximo é 168. Como nós conseguimos chegar em 168? Temos 128. Para chegar em 168, precisamos de 40. 40, bem. Pega o mais próximo sempre, 32. Falta agora 8. Pronto. 168 em binário é isso aqui. Então joga para cá. Pronto, aqui está 192, 168. Vamos completar com 0 aqui. Pronto. Esse aqui é o endereço IP da rede. É justamente o primeiro endereço. Então, como seria aqui o primeiro endereço da rede? Exatamente 192.168.00. Tá? Vou colocar aqui. Esse aqui é o endereço da rede. Tá bom? O endereço da rede é, por definição, o que tem a parte que é para host tudo 0. Tá? Vamos entender isso melhor agora com a máscara. Tá? Se você não está entendendo bem, não se preocupe. Você vai entender. O que é o endereço da máscara? A máscara é isso aqui. É esse barra 24 aqui. Significa que a máscara consiste de 24 uns seguido de 8 zeros. Então, você pega esse número que tem aqui, barra 24, e coloca 24 uns. Então, você vai ter aqui 8 uns, mais 8, já tem 16, faltam 8. Pronto, a máscara é barra 24 porque são 24 uns. E o resto é 0. Tá? E aí se eu perguntar, que número é esse aqui? Aqui está a máscara em binário. Mas quando a gente vai preencher uma configuração numa máquina, a gente tem que colocar em decimal, né? Binário para o computador, decimal é para os seres humanos. Então, quanto é isso aqui em decimal? Coloca aqui, ó, é justamente o número famoso 255. Tá vendo? Então, significa que 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1 é 255. É por isso que cada bloco do endereço só vai de 0 a 255. Tá? E 255 é justamente 2 elevado a 8 menos 1. Tá? O menos 1 aqui separado. Né? Então, 256 menos 1. Porque começa do 0. Tá? Então, a máscara, qual que é o endereço da máscara, então? 255.255.255.0. Então, vamos colocar aqui. O endereço da máscara é 255.255.255.0. E o que essa máscara determina? Algo muito importante. Onde a máscara termina, que é aqui, vamos colocar aqui uma barrinha verde. Pronto. Significa que isso aqui é a parte de rede. Tá? Aqui é a parte de rede. Isso aqui é a parte fixa. E aqui é a parte de host. Certo? Aqui é a parte que vai poder variar. Então, qualquer endereço dessa rede
vai ter esses primeiros 24 bits iguais. Só vai poder mudar aqui. Então, qual seria o primeiro IP válido? Vai ser o primeiro número daqui. Qual é o menor valor possível aqui? É 00001. Tá? E agora, qual é o último número possível que nós podemos ter aqui? É se for tudo 1. O maior número possível aqui é colocar tudo 1. Certo? Esse endereço aqui, particularmente, lembrando que aqui, ó, aqui eu vou fazer só Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Porque o primeiro IP da rede, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o último, que é o de broadcast, todos têm que estar pertencentes à mesma rede, ou seja, todos têm que ter os primeiros 24 bits iguais. Ok? E aí vem o primeiro IP válido. Por que eu chamo válido? Porque é um endereço que você pode utilizar em uma máquina. O último IP válido vai ser o penúltimo. No caso, 11110 aqui. Por quê? Existe um endereço chamado endereço de broadcast ou endereço de difusão, que é a mesma coisa, tá? Broadcast ou difusão, tá? Se for uma tradução, que representa um endereço especial, que depois eu vou falar para que ele serve, tá? Tanto esse primeiro endereço, que é o da rede, como esse último aqui, eles são especiais e você não pode configurar uma máquina com esses endereços. Se você tentar fazer isso, por exemplo, aqui no Windows, ele vai reclamar, não vai deixar. Então, por isso que eu coloco o primeiro IP válido vai ser o segundo IP da rede, tá? Possível, e o último IP é o penúltimo. É por isso que existe uma fórmula que diz o seguinte. Vamos colocar aqui. Fórmula da quantidade de endereços válidos em uma rede. Vai ser igual a quê? 2 elevado a quantidade de bits, tá assim, quantidade de bits do host, menos 2. O que é bits do host? É quantos bits tem aqui para o host. No caso aqui nós temos 8. Então quanto é que dá 2 elevado a 8? 64. Menos 2, 62. Então essa rede tem 62 endereços disponíveis para você endereçar as máquinas. Tá? Então vamos lá. Qual que é o intervalo de IPs da rede? Pergunta a letra C. Isso aqui é a máscara da rede, tá? Isso aqui é o IP da rede. Esse C, o intervalo de endereços é 192.168.0.1 a... Bem, o intervalo na verdade conta desde o primeiro, né? A 192.168.0.255. Então, primeiro IP, último IP, tá? A letra D pergunta o intervalo de IPs, tá? Então, o intervalo de IPs total. Se perguntar qual é o intervalo de IPs válidos, aí você começa do 1 aqui até o 254, certo? E qual que é o endereço de broadcast, difusão? O endereço de broadcast é sempre o último possível. É o que tem a parte de host tudo 1. Que é esse aqui. Então, esse aqui é o endereço de broadcast. A gente vai saber para que serve esse endereço depois. E a última pergunta é a quantidade de IPs válidos. Então, a fórmula é 2 elevado, vou colocar aqui host, tá? Menos 2. Então, vai ser 2 elevado a 8, menos 2, vai dar 62. Então, tem 62 IPs válidos. Por que eu tiro 2? Porque esse primeiro endereço aqui eu não posso usar, é apenas para representar a rede, e esse último aqui é de broadcast. Nenhuma máquina pode ser configurada com endereço de broadcast. Então, por isso que é menos 2. Menos esse e menos esse.
Daqui para cá você pode configurar qualquer número. Ok? Então esse foi o primeiro exemplo. Você pode tentar fazer agora, considerando esse segundo exemplo aqui, que é a rede 10.0.0.0/8. Tá? Então, no caso aqui, a máscara só são 8 bits. Tá? Eu vou pular e fazer diretamente esse exemplo 3, que é um exemplo que vai quebrar o byte ao meio aqui. Tá bom? Então, vamos lá. O endereço é 172.16.0012. Então, vamos pegar aqui. Isso aqui é o endereço, a definição da rede, tá? E aí vem a pergunta: qual é o endereço da rede? Primeira coisa a fazer é, vamos transformar tudo em binário. Primeira coisa que você tem que fazer. Vamos transformar isso aqui em binário. Então, 172 em binário. Como é que eu chego em 172? Bem, já peguei aqui o 1 do 128. Se eu pegar 64, vai pular. Vai passar de 172. Então, eu vou pegar 32. Está faltando agora quanto? 12. 160 para 172 falta 12. Então, agora ficou fácil. 8 e 4. Então, isso aqui é 172. Vamos colocar aqui. Aqui está 172. Certo? Então, agora continuando. O próximo é 16. 16 é bem fácil. Basta pegar o bit 16. E o resto 0. Então, isso aqui é 16 em 8 bits. Então, aqui está o 16. E o resto é tudo 0. Pronto. Então, isso aqui está 172, 16, 0, 0. Tá? A questão agora é, o que determina tudo é a máscara. A máscara é 12. O segredo de tudo é a máscara. Por isso que tem esse nome de máscara, porque ela vai revelar o tamanho da rede. Vai determinar quantos bits são fixos e quantos bits são variáveis. Como é 12, temos aqui 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, então aqui no meio a gente vai ter, vou até colocar aqui uma linha aqui à esquerda, pronto. Aqui vai estar a máscara. Vou colocar pequeno aqui para perceber que foi só para a gente visualizar. Aqui vai estar a máscara, certo? A divisão. Então, vou colocar aqui vermelho, ou melhor, verde. Ops, aqui verde. Retirar esse aqui. Então, veja que agora, ó, onde é a divisão do que é fixo do que é variável. Então, é essa divisão aqui. Ok? Então, a parte da rede é isso aqui. Os primeiros 12 bits. E os demais 20 bits é a parte de host. Aí, por isso que a gente converte para binário. Porque agora eu vou estar trabalhando em um byte aqui quebrado. Então, é por isso que você tem que converter para binário. Quando a máscara termina aqui, justamente quando encerra o byte, você nem precisa converter para binário. Né? Você faz direto. Mas quando a máscara cai no meio do byte, você converte para binário para conseguir fazer bem. Com muita prática, você talvez nem precise fazer isso. Já faz de cabeça. Tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui é a parte da rede. Tá? Qual vai ser o endereço da rede? Letra A aqui. O endereço da rede é exatamente isso aqui. Tá? Então, isso aqui é o endereço da rede. Ok? Então, B. Qual a máscara da rede? Bem, a máscara da rede são 12 bits 11 e o resto 0. Então, o resto aqui é 0. Vamos ver que número vai dar, para a gente determinar qual é a máscara. A máscara vai ser, já sabemos que 8 uns seguidos representa 255.
questão agora é 4 uns seguido de 4 zeros. Vai dar que número? Bem, para a gente calcular mais rápido aqui, vamos fazer isso aqui. Já está aqui. Pronto. 4 uns seguido de 4 zeros vai dar o número 240. Então significa que essa máscara é... Esse aqui é o endereço da máscara dessa rede. É 255.240.0.0, que são justamente 12 bits barra 12, certo? Então, a letra C. Qual é o intervalo de IPs da rede? O intervalo total. O primeiro IP é esse aqui, que é o endereço da rede. Qual vai ser o último? Aqui entra a importância da máscara. O primeiro IP é justamente o endereço da rede, certo? Aqui copia, cola. Qual vai ser o último? O último é... Todos têm que ter esse início igual, tá? Só faz parte da rede se tiver esses primeiros 12 bits iguais. Se não, é um endereço de outra rede. E para saber o último IP, basta encher de 1 aqui, certo? E aí a gente vai calcular para saber que número vai dar. Lembrando que o último válido, na verdade, é o penúltimo, e o último é o de broadcast. Então agora basicamente a gente tem que saber que número é esse aqui. Porque esses aqui a gente já sabe. Tá? A gente já sabe que isso aqui é 255 e isso aqui é 254. A questão é, que número é esse aqui? 5 uns. 3 zeros seguido por 5 uns. Vai dar que número? 31. 31. Quer dizer que o último endereço aqui é 172.31.255.254. Ou seja, aqui é 255, aqui é 254, tá? E o de broadcast vai ser o último, que vem logo depois desse último válido, tá? Vou botar aqui, tá? Aqui eu vou colocar os intervalos, aqui é o intervalo de IPs válidos, tá? Se perguntar o intervalo de IPs, seria isso aqui. Se perguntar o intervalo de IPs válidos, é isso aqui. Esse aqui é o de broadcast. E a pergunta é, qual o tamanho dessa rede? Quantos IPs? Qual a quantidade de IPs válidos disponíveis na rede? É só usar a fórmula. 2 elevado a quantidade de bits do host. E aqui vem uma forma rápida de você fazer. Se a máscara tem 12, falta quanto para 32? Falta 20. Então, se 12 é a quantidade de bits fixo, logo nós temos 20 bits para o host variável. Então, vai ser 2 elevado a 20 menos 2. Tá? E aí, se a gente for, pode calcular, vamos usar a calculadora. A científica, 2 elevado a 20, dá uma quantidade bem grande aqui de endereços, né? Menos 2. Isso aqui, então vai dar 1.048.574, certo? Então com isso a gente resolve aqui essa segunda. Então a importância da máscara, para você ver, é você saber onde vai passar esse traço, essa divisão, certo? Para que a gente possa calcular o primeiro IP e o último, tá ok? Então, na próxima aula eu vou continuar este assunto, vai ser a parte 2 da aula, e vou explicar o protocolo DHCP, ou seja, como é que um hospedeiro obtém o endereço IP. Você chega numa rede com notebook, com smartphone, que tipo de comunicação é feita para que o seu celular saiba qual endereço IP ele deve utilizar. É justamente o protocolo DHCP. E vou explicar na próxima aula também como funciona o NAT. Até mais!